só, já estou conversando aqui, começando a nossa entrevista, né? A gente tem uma entrevista especial hoje com um fotógrafo brasileiro que ganhou um Pulitzer 2023 em cobertura de guerra. É o Felipe Dana. O Felipe só tem 37 anos, é super novo, é um fotojornalista brasileiro. Ele ganhou esse prêmio Pulitzer de 2023 de fotografia e, para quem não conhece esse prêmio, é um dos maiores prêmios de jornalismo do mundo. Né? E o que fez o Felipe chegar até aí foi o olhar dele, a sensibilidade, a coragem, várias coisas que a gente vai falar aqui nessa entrevista na cobertura da guerra da Ucrânia. O Felipe é carioca, ele atua desde 2009 na Associated Press, que é uma agência de notícias importante, global. Ele já havia sido finalista em anos anteriores nesse mesmo prêmio, 2017, 18, 19 e 21. E agora ele aparece como um dos nomes relevantes desse olhar em relação ao que está acontecendo, eu vou dizer, no mundo, não só em relação à Ucrânia, porque essa guerra, como quase todas as outras, elas impactam o mundo inteiro. Então, queria dar as boas-vindas a você, Felipe. Eu vou me felicitar com você em relação a esse prêmio, te dar parabéns sim, mas te dizer que a nossa felicidade é de saber que você tem esse olhar e que pode nos trazer aquilo que a mídia mostra. Né? Mas você foi lá e registrou, e eu sei o risco que você correu, a dor que você sentiu em conseguir chamar a atenção do mundo, porque na verdade esse prêmio ele é um reconhecimento. Então, obrigada por ter trazido luz através do teu trabalho em relação a essa guerra. Então, é um reconhecimento ao teu olhar. Então, já começo falando isso e dizendo, cara, você arrasou, como é que você chegou até aí e me conta tudo, como é que você conseguiu fazer essas fotos. Porque eu olho e, como todas as outras, eu realmente não acredito na coragem de vocês e no olhar que vocês têm. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. E acho que você está certíssima. Eu fico feliz em fazer parte da equipe da AP, reconhecida, né, no Pulitzer. É um prêmio importante, é importante dar mais uma atenção a essa história e essas fotos. Mas, por outro lado, eu acho que tem muito pouco que comemorar em relação ao trabalho que a gente estava fazendo ali, ao que a gente estava mostrando. Ah, São fotos e situações horríveis, que eu espero que, que não se repitam, mas eu acho importante o trabalho de jornalista para mostrar o que está acontecendo. Então, vamos dizer assim, são emoções um pouco contraditórias ser reconhecido por um trabalho tão duro assim, mostrando coisas tão horrorosas, né, que não deviam acontecer, na verdade. A gente vai mostrar agora as 3 fotos tuas que estão num conjunto de fotos que são esses registros da guerra da Ucrânia. E a gente queria que você comentasse essas fotos, né? A gente está exibindo e em que circunstância você estava na hora de fazer esses registros. O Pulitzer desse ano foi dado para uma equipe da pena de fotógrafos, eu sou um desses fotógrafos. É uma série de 15 fotos, e dessas 3, as minhas 3 fotos são cenas, como eu falei, cenas muito fortes. E uma delas, por exemplo, é de uma senhora que estava morta dentro de casa, com um cachorro, que era o único sobrevivente, na verdade, da casa. Essa foi uma casa que eu encontrei essa cena essa situação em Bucha, que é uma cidade ao lado, uma cidade que ficou conhecida depois que as tropas russas saíram de lá, que a gente viu aquelas cenas de dezenas de civis mortos pelas ruas. É uma cidade ao lado da capital. É, Nesse caso, eu vi uma senhora morta na porta de casa e tinha esse cachorro com ela. Aí eu passei um tempo lá com o cachorro e quando eu entrei na casa a gente viu que tinha essa outra senhora morta na cozinha que está nessa imagem. Claramente civis. A gente não sabe a circunstância exatamente do que aconteceu nesse caso. A senhora que estava morta na porta, a irmã,
da Nina, que é essa da foto, foi morta baleada, e ela, e no caso da Nina, a gente não é muito claro o que aconteceu. Então, essa foi uma das muitas cenas que a gente viu em busca, tem outras fotos no prêmio, ah, dessas situações de civis mortos pelas ruas, é, e, bom, infelizmente é uma parte da guerra que ficou conhecida por esse absurdo, né? Esses crimes de guerra, basicamente. Uma outra situação ah, que era muito comum, que está demonstrada numa outra foto, é um civil. Eu eu estava na cidade de Kharkiv e tem tinha um bairro em Kharkiv que estava tendo bombardeios diários e eu ia lá todos os dias depois dos bombardeios para junto com as equipes de bombeiros ou de emergências para socorrer algum ferido. eh, e muitas vezes a gente chegava e encontrava poucos sobreviventes, mas nesse dia foi um dia que tinha pegado fogo num conjunto de casas, ah, umas residências e uns comércios, e aí um desses. E aí um homem desesperado, sem camisa, correndo, tentando retirar com a camisa aberta, assim, tentando retirar algumas coisas que ainda, salvar algumas coisas do lado de um comércio que estava pegando fogo. E essas são algumas das fotos. E tem uma outra foto que talvez é a foto mais controversa e mais impactante no sentido de forte mesmo do que está acontecendo ali, que é um homem queimado, que está assim numa posição que ele está meio deitado sobre uma barreira que ficava na rua para bloquear, né, a passagem de veículos numa área de frontline fora da cidade de Kharkiv. E foi uma cena horrorosa, né, que a gente testemunhou. Foi uma foto que foi muito discutida até se a gente devia publicar ou não, o que tinha acontecido ali. Claramente era um homem com trajes militares. A gente não conseguiu confirmar, por exemplo, se ele era um soldado russo ou ucraniano ou um separatista. Ouvi algumas teorias, a gente tem algumas ideias do que pode ser, mas não teve confirmação. E a gente discutiu muito sobre a publicação dessa foto, né, por ser uma foto tão impactante, tão chocante. Muitas pessoas dizem até impublicável, só que, por um outro lado, é um crime de guerra que aconteceu ali, que a gente achou importante mostrar e registrar e guardar isso para a história mesmo, como um registro dos horrores que acontecem na guerra, né? Então, é, grande parte várias fotos dessas 15 fotos, não só as minhas fotos que estão aí nesse prêmio, é um pouco disso, mostrar um pouco dos horrores que aconteceram e seguem acontecendo até hoje na Ucrânia, para por várias razões, né? Para a gente refletir, para a gente pensar e lembrar do que está acontecendo. Ah, bom, é um pouco isso, né? E tem outras diversas fotos, né? Tem fotos no prêmio do Mariupol também, que é uma cidade que ficou conhecida ah, por três jornalistas, no caso, no final da P, que estavam lá, que foram um dos poucos jornalistas internacionais que registraram, por exemplo, quando uma maternidade foi bombardeada e tem uma das fotos do prêmio que é do fotógrafo Evgenia Maloletka, que é ucraniano da minha equipe, que mostra uma grávida, por exemplo, sendo resgatada, mas ela não sobreviveu nem o bebê, é, que foi algo bastante controverso na época, porque ah, o governo russo estava falando que eram notícias falsas e fotos montadas, e que obviamente não é o caso, então é muito importante também ter esse reconhecimento e ter certeza que essas fotos vão ser guardadas para a história. Quanto tempo você ficou na Ucrânia? Eu, na verdade, trabalho na Ucrânia já há vários anos, antes da escalada do ano passado, porque, na verdade, essa guerra não começou no ano passado teve uma escalada grande, já tinha ido diversas vezes,
a, a Ucrânia. Quando começou a escalada do ano passado, eu fui para lá e passei inicialmente 3 meses, depois voltei, passei outros meses. No ano passado, eu acho que eu passei mais tempo na Ucrânia do que em casa. Esse ano mesmo já estive lá e estou voltando para lá daqui a alguns dias. Então, na verdade, há vários anos que eu já cubro esse conflito lá e desde o início da escalada eu tenho ficado lá revezando entre a minha casa e a Ucrânia. Tem vários aspectos, assim, quando a gente considera um trabalho como o seu, de cobertura nessas situações e cenários extremos, né? E aí a gente pensa, por exemplo, de acesso e segurança. A gente sabe que cobrir eventos e conflitos armados tem desafios enormes para todos, mas especialmente para vocês, fotojornalistas. Como é que você lida com isso e que situações você viveu em que você temeu sua própria vida? O tempo inteiro, né? É, várias situações, infelizmente. Na verdade, a segurança é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, quando a gente fala de uma cobertura jornalística de guerra, né? Porque não adianta também eu ir lá é, e, e não voltar, né? Então a gente tem que ter o tempo inteiro, na verdade, está o tempo inteiro pensando em como fazer o trabalho da forma mais segura possível, que não é uma coisa fácil, né? Principalmente quando você quer mostrar o que está acontecendo. Mas a gente está constantemente buscando maneiras de mostrar o que está acontecendo da forma mais segura possível. O que nem sempre é fácil e pelas fotos você vê que a gente claramente está em situações Sim. é, que a gente não esperava estar, mas é o que está acontecendo hoje no país e quando você está lá mostrando o que está acontecendo, por mais que a gente tente o tempo inteiro tá fazendo esse trabalho de uma forma muito segura, existe um inesperado muito grande, principalmente numa guerra como essa da Ucrânia, é, que existem esses bombardeios de longa distância. Então, por exemplo, nem sempre essas coisas super perigosas, explosões, bombardeios acontecem no front. Então, às vezes, você está numa área, por exemplo, longe do front ou numa cidade que não está tendo um front perto, mas pode sofrer um bombardeio, um ataque de longa distância. Então, essa é vamos dizer assim, é o maior desafio dessa cobertura. Não tem uma maneira mágica de lidar com isso. É só a gente basicamente estar o tempo inteiro analisando cada passo que a gente vai dar, tentando prever o que pode acontecer e buscar maneiras mais seguras de fazer esse trabalho. Mas é mais fácil falar isso do que na prática, né? E eu imagino também que vocês tenham que lidar com restrições legais, né? Porque, assim, quando a gente olha para a Ucrânia e vê a perspectiva de vocês em relação a essas fotos, a gente vê que vocês estão envolvidos naturalmente, porque não tem como não fazer aquilo e não ser impactado, e que claramente você acha que existe um posicionamento no sentido de tipo, tem pessoas morrendo naquele lugar que está sendo atacado. A Rússia, ela contabiliza e tem uma percepção totalmente diferente, embora os seus soldados, né, eles morram também, mas a escala é totalmente diferente. Então, naturalmente, se toma um partido, no sentido mais essencial do que é tomar um partido. Né? Não no sentido irresponsável, mas no sentido de fazer um registro. Quando isso vem à tona, isso cria muitas restrições legais para esses profissionais. No seu caso, particularmente, eu estava vendo você já tem experiência com cobertura da crise migratória na Europa e na África, os conflitos do Oriente Médio, incluindo inclusive a ofensiva de Mossul, no Iraque, a guerra contra o Estado Islâmico na Síria, o conflito na Palestina, Israel e Palestina ali na faixa de Gaza. Ou seja, você lida com isso o tempo todo. E chega uma hora em que vocês têm que lidar com essas restrições legais. Como que é isso para vocês? E o que você viveu dentro desse contexto? Isso depende de cada conflito, né? Eu acho que, assim, primeiramente, como brasileiro, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, eu tenho sorte de o Brasil não estar diretamente envolvido, geralmente, politicamente, com esses conflitos. Eu costumo ter menos dor de cabeça por ser brasileiro em algumas situações. No caso da Ucrânia e da Rússia, acho que não é um problema tão grave, mas, por exemplo, na Síria, no Iraque, em algumas épocas,
quando alguns colegas meus americanos tinham mais dificuldade, por exemplo, por essas questões de nacionalidade do que eu. É, Em relação às questões, vamos dizer assim, de acesso, e é muito simples, para você cobrir esse conflito, qualquer conflito, né? Você tem que ter autorização militar para estar ali. É, e, por exemplo, eu trabalho para uma agência internacional que tem escritório em mais de 100 países, então várias vezes a gente está cobrindo o conflito dos dois lados, né? Por exemplo, quando eu estou em Gaza cobrindo o conflito, tem um colega meu do outro lado e vice-versa. Um, e na Síria, por exemplo, também a gente tem pessoas trabalhando em todos os lados possíveis, de todos inclusive agora na Ucrânia e na Rússia. A gente tem a equipe também lá. Só que óbvio que existem restrições diferentes para trabalhar em cada lado do conflito. Então, muitas vezes as pessoas questionam, poxa, mas vocês só estão cobrindo um lado? Não, na verdade a gente cobre todos os lados que são possíveis, só que existem restrições impostas por governos, principalmente né, governos que têm ditaduras que impõem limite ao trabalho da imprensa. Então, por isso que às vezes você vai ver muito mais fotos de um lado do que o outro por causa disso. Mas o nosso trabalho, por exemplo, é um jornalismo independente, é, factual, então é registrar e mostrar o que está acontecendo, exatamente pelo fato de a gente ter pessoas dos dois lados e é, equipes, né, escritórios dos dois lados, muitas vezes a gente tem que simplesmente registrar e mostrar o que está acontecendo, e tentar trabalhar com essas restrições. No caso da Ucrânia, a gente tem várias equipes trabalhando lá, ah, constantemente. Por exemplo, agora que eu não estou lá, tem uma outra equipe lá e a gente faz essa rotação, várias equipes no caso, né? É, e basicamente lá a gente tem bastante liberdade, obviamente tem as questões das restrições por se tratar de uma área militar, onde a gente está trabalhando várias vezes, restrições de você tem que seguir algumas regras, né? Você não pode simplesmente chegar num conflito e achar que você vai chegar no front sozinho. Você tem que. A gente muitas vezes trabalha, a gente chama embedded, que é junto com as forças militares. A grande parte, para mim, o mais importante dessa cobertura é mostrar o lado civil, né? O lado, Sim. as consequências para a Impacto, né? população, o Sim. impacto disso. Meu interesse não é mostrar o conflito, a parte militar do conflito, mas muitas vezes até para ter acesso é, aonde estão os civis, a gente precisa do apoio, vamos dizer assim, das tropas para trabalhar junto com eles para chegar nesses locais ou para estar com uma certa segurança para trabalhar em alguns desses locais. Então, por isso que às vezes, muitas vezes a gente passa bastante tempo com os militares, mas para mim o mais importante é mostrar o que acontece para a população civil. E no caso da Ucrânia, até diferentemente, por exemplo, da Síria ou do Iraque, onde eu só estou com os militares, porque são guerras que você não consegue estar sozinho, né, pelo tipo de conflito em si, na Ucrânia eu passo a maior parte do tempo junto com os civis, junto com a população. Eu durmo em hotel onde é possível, onde tem hotel ainda funcionando. É, o que, na verdade, às vezes é tão perigoso quanto, porque, como eu te falei, tem bombardeios numa área civil. É, né, então, depende muito da cobertura, depende muito da guerra. É um outro, além da parte da segurança, esse é outro desafio, você ter que navegar todas essas restrições e limites para mostrar o que está acontecendo ali, basicamente, né, que é o trabalho. São muitos desafios, na verdade. Por exemplo, a gente sabe que tem muita manipulação digital e tendenciosa de fotos para comprometer a credibilidade do que está acontecendo, até do próprio fotojornalismo, né? Quando a gente sabe que vocês têm uma responsabilidade de impacto social, na medida em que o que vocês mostram pode influenciar decisões políticas, a percepção pública, né, a percepção global, mundial, já que é um conflito que impacta o planeta inteiro, em relação àquele evento. Né? Então, assim, a responsabilidade de não causar danos ou construir estereótipos a comunidades ou a indivíduos, cara, deve ser muito delicado, deve ser muito tênue ali. O trabalho de vocês é muito importante em relação a isso. E eu acho que é isso que
que traz valor a uma premiação como essa, porque é de fato um reconhecimento aos desafios que vocês têm que enfrentar e aos riscos que vocês sofrem também, não é, Felipe? Esse lado, para mim, eu acho que é o mais fácil para mim, né? Obviamente é um grande problema que a gente tem hoje. Inclusive, por exemplo, como até falei anteriormente, às vezes ah, você é acusado por governos opostos Sim. de, de notícias falsas, o que obviamente não é verdade. Então, ter um reconhecimento como esse tem também esse lado de deixar esse registro aí para, historicamente, né, para a humanidade de coisas que realmente seguem acontecendo. Essa que é a questão, seguem acontecendo até hoje na Ucrânia. Mas o meu trabalho nesse lado eu vejo de uma forma muito simples. Eu estou ali, eu estou naquele momento vivendo é, aquilo junto com a população dali, junto com os meus amigos dali, com a minha equipe. Eu trabalho sempre com equipes locais, né, que são dali, e a gente registra o que está acontecendo e mostra o que está acontecendo. Só que um dos grandes desafios hoje em dia é você ter que, às vezes, ter que provar o óbvio, né? Mas eu acho que eu tenho sorte de trabalhar para uma organização bastante respeitada nesse sentido e eu não costumo ter particularmente questionamento nesse caso. E quando existe algum, como aconteceu no caso, por exemplo, de Mariupol, em relação ao governo, fica claramente comprovado que são, vamos dizer assim, é infundado, né? Por que você escolheu as guerras como design de causa, como fotojornalista? O que a gente sabe é que você é carioca, então você começou a fotografar no Rio, né? A questão de, inclusive, focado já em violência urbana, né? Acho que cada lugar tem as suas guerras, né? Em dimensões diferentes, em proporções diferentes, em impactos diferentes. Mas você claramente, você sempre fez essa escolha, que não é uma escolha simples, né? Você não tinha antes uma agência do nível da AE que você tem hoje, né? Então, assim, por que você fez esse caminho, fez essa escolha? Na verdade, assim, primeiro que eu não me considero um fotógrafo de guerra, né? Porque eu também é, faço outros tipos de coberturas e espero fazer mais outros tipos de cobertura no futuro do Menos que só guerra e guerra. mais paz, né, Felipe? Exatamente. Então eu espero não fazer guerra. Mas quando a gente olha que vê que você fez a violência urbana na América Latina, a epidemia de Zika e todas aquelas outras que eu mencionei, estão ligadas muito, claro, ao reconhecimento global que você teve agora. Mas assim, você claramente tem uma parte sua que fez essa escolha, né? Eu sou carioca e eu acho que para mim um dos grandes problemas, se não o maior problema do Rio de Janeiro, do Brasil até, mas principalmente do Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro consegue ser, infelizmente, o campeão nesse quesito, é a violência urbana que a gente vive na cidade. É, eu tive muitas experiências pessoais e familiares disso, e eu sempre achei importante mostrar isso, porque a gente tem que refletir e ver o que está acontecendo e buscar soluções para isso. Eu acho que uma das coisas que me motiva no meu trabalho é exatamente mostrar o que está acontecendo, às vezes coisas que as pessoas não querem ver, mas que acontecem e que têm um impacto na vida de muitas pessoas. E eu acho que, para mim, isso foi muito claro desde cedo e, infelizmente, foi se confirmando ao longo da minha vida é, no Rio de Janeiro, e eu sempre achei importante mostrar isso. E eu sou correspondente já há bastante tempo da AP, né, que é correspondente internacional. Eu registrava isso na minha cidade. Em algum momento, eles me ofereceram de cobrir alguns conflitos no Oriente Médio, e eu também tinha muito interesse na região. A minha família veio de lá, inclusive. Então eu falei, claro, eu tenho interesse em mostrar também, em ver o que está acontecendo lá ah, então, meio que uma coisa levou a outra, mas para mim são coisas que acontecem hoje que não deveriam acontecer, que a gente tem que mostrar e refletir e pensar
acho que é uma parte importante do trabalho. Mas, como eu falei, eu preferia fazer menos guerra, preferia que menos guerras existissem, né, na verdade. Você está falando com a gente de onde agora? Que lugar você está? Estou em Barcelona, eu moro na Espanha, em Barcelona, agora, e é meio que a minha base para trabalhar no Oriente Médio, e, bom, nos últimos anos, na Ucrânia, né, principalmente. Para encerrar, Felipe, o que, que um prêmio como esse muda no seu trabalho? Assim, em termos de agenda, de status profissional, de status financeiro. Você já ganhou outros prêmios, né? Não é o primeiro prêmio que você... Até anotei aqui os prêmios, World Press Photo, Fotografias Internacionais, que é um prêmio super importante da Latam, Clube de Imprensa, um prêmio internacional de fotografia na China, em Atlanta. Ou seja, o que, que muda para você um prêmio como esse? Como é receber? Como muda o status, a contratação, financeiramente? Financeiramente, não muda nada, mas eu acho que, bom, eu acho que o principal, para mim, obviamente quando você está falando de uma premiação importante como o Pulitzer ou o World Press Photo, são prêmios importantes, obviamente, é, na carreira faz diferença, mas eu acho que é muito importante também para levar a atenção novamente a essas histórias. Muitas vezes é, são histórias. No caso da Ucrânia, é uma história que está no noticiário até hoje, quase cotidianamente, né, no mundo todo, se não cotidianamente. Não sei como é que está no Brasil agora, mas é importante ter esse reconhecimento também para mostrar um trabalho que eu considero muito importante, para deixar isso guardado assim para a eternidade, né? Num prêmio como o Pulitzer tem esse peso, esse valor também. E eu tenho muita sorte de fazer parte dessa equipe da AP desse ano, que realmente tem fotos ali que eu considero fotos históricas, e eu acho importante esse registro. Mas, claro, como profissional é bom você estar reconhecido, mas é como a gente estava falando nisso, né? Nesse caso, para mim uma mistura de sensações, porque são coisas que eu não quero comemorar que ela esteja acontecendo. São controvérsias, né? É, por um lado, honrado de estar sendo reconhecido uma premiação tão importante, mas não feliz pelas fotos e pelos momentos ali que eu registrei, que eu vivi. Sem dúvida, é claro nisso. Em todas as entrevistas que você deu sobre isso, isso ficou claríssimo. Diz sobre quem você é, né? O profissional que você é. E para encerrar mesmo de verdade agora, quais são teus planos? Eu sei que você vai para a Ucrânia já já. Assim, você só pensa a médio prazo, você tem planos a longo prazo como profissional? O que está aí no teu radar? Eu não me planejo muito a longo prazo, mas eu estou indo para a Ucrânia na semana que vem e vou passar provavelmente alguns meses lá. É, todo ano eu volto para o Brasil e eu tenho alguns trabalhos de longo prazo que eu faço no Brasil, mas eu realmente não me planejo muito. Até porque tudo que eu tento prever em relação a essa guerra eu tenho errado, então eu não espero mais nada, eu só espero que a gente possa registrar o fim, dessa guerra em breve. Você sabe que você falou agora, é só um comentário. Eu entrevistei um professor de história, que é formas diplomatas no Instituto Rio Branco e tudo, João Daniel. E ele fala sobre as efemérides, né? E assim que começou essa guerra, eu lá, toda animada, né, jornalisticamente, querendo que ele fizesse comparativos com outras guerras e tal, ele falou, Maia, esquece. Assim, não tem, essa guerra vai durar anos. Entendeu? E eu falava, esse cara é maluco, esse negócio vai ser resolvido em 1 ano, em 2 anos, que nada. E aí, toda vez agora que eventualmente eu o chamo para entrevistas, né, ele fala a mesma coisa, que não tem uma, apesar de toda a mobilização global em torno de resolver, até o Lula já quis resolver essa guerra, né? Eu rio assim, porque assim, não é que eu estou rindo da situação, é porque assim, todo mundo já tentou, inclusive o Lula, né? Do jeito dele. Mas assim, acho que está longe, acho que não vai passar, acho que não vai ser agora, infelizmente. Eu nem tento prever ou falar nada, porque eu realmente não tenho como saber. Mas, assim, é importante lembrar que é uma guerra que não começou agora, né? Ela teve, obviamente, uma escalada enorme no ano passado, que mudou como o que está acontecendo lá. Mas
Por exemplo, alguns meses antes da escalada do ano passado, eu tive na Ucrânia e uma das últimas histórias que eu fiz foi exatamente como existia uma guerra na Europa que ninguém falava, que era né, o fronte que já existia na Ucrânia, em Donbás, Sim. e a O guerra que João já existia Daniel, ali desde historiador, 2014. o João Daniel, historiador, daí do Rio também, daí do Rio não, que você não está no Rio, mas do Rio também, ele também fala exatamente sobre isso. Ele fala claramente que já existia, já estava escrito em todas as estrelas, assim, já estava acontecendo. Olha, muito obrigada, eu espero que você vá e volte sempre. Você, não só você, mas todo o time da AP, que traz um olhar para a gente que a gente precisa. Eu acho que tudo que está acontecendo com a humanidade é muito constrangedor do ponto de vista humano, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo, os registros, na perspectiva que vocês estão fazendo de um jeito tão profissional, tão sensível e um olhar tão humano, entra para os livros de história, para os sites de história, para o que quer que seja registrado história daqui para frente, né? Acho que é escrever uma história que vocês não gostariam de escrever e nem que a gente gostaria de ler, mas que é importante ter para, quem sabe, a gente amadurecer, a gente pensar e o mundo inteiro pensar numa escala importante. Obrigado, Maia. É um prazer estar aqui. Espero estar contando histórias melhores na próxima vez. Não importa a história que você vai contar, o teu jeito de contar sempre vai nos interessar, tá bom? Obrigada pela entrevista. Como é bom a gente conversar com quem está tendo a oportunidade de ver o mundo com essa ótica do Felipe Dana. Como é arriscado, a gente depende de pessoas que se arriscam no nível dele, fotojornalista, para que a gente possa ter uma percepção em relação ao que está acontecendo no mundo hoje, particularmente em relação à guerra da Ucrânia.